O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o Rádio é Notícia e hoje a pauta é segurança pública. Vou falar sobre reunião do Conselho de Segurança de Campina Grande que aconteceu nesta terça-feira, melhor dizendo, dia 12 de fevereiro. A reunião do CONSEG deste mês marcou a retomada dos trabalhos do órgão, que fez sua primeira audiência com os conselheiros na tarde desta terça-feira no auditório do Ministério Público Estadual. Eu participei da reunião porque sou conselheiro fundador do Conselho de Segurança de Campina Grande, participo mensalmente das reuniões e estava lá durante a reunião desse mês. Lá também estava o novo comandante do Comando de Policiamento Regional 1, o CPR1. Ele apresentou-se e disse inicialmente que estava ali para ouvir os pedidos e reclamações da comunidade. O coronel da Polícia Militar foi cobrado por mim quanto às estatísticas da criminalidade aqui na cidade, considerando os crimes violentos letais intencionais e os crimes violentos patrimoniais. O oficial afirmou que não possuía em mãos os dados sobre as taxas de crimes no município, para que pudesse ser feito o comparativo, pelo menos entre os anos de 2017 e 2018, o ano passado e o ano anterior. Diz que não tinha os dados, mas afirmou que disponibilizaria essas informações na próxima reunião do Conselho. Coronel Valério também não soube informar quais as regiões da cidade com maior incidência de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, mas ponderou que está havendo uma gradual e progressiva redução da taxa de homicídios na Paraíba nos últimos 8 anos. E é verdade. Desde 2012 que as taxas de homicídios na Paraíba vêm caindo. Foram 1.542 em 2012 e, mais recentemente, agora, em 2018, 1.215. Uma diferença aí, a menor, de mais de 300 mortes. Uma queda, uma redução no número de assassinatos de 21% nesse período. Entretanto, foi o que eu ponderei também para o Coronel Valério, é bom lembrar que há 10 anos atrás nós tínhamos uma taxa de homicídios, de crimes violentos, de assassinatos, menor do que a que nós temos hoje. Hoje que eu digo o ano de 2018 inteiro, na Paraíba inteira, foram 1.215 casos de assassinatos. E se você volta um pouco ao tempo, 10 anos atrás, a taxa, o número de assassinatos era de 1.251, mas se você volta um pouquinho mais, no começo do século, há 19 anos atrás, se matava 507 pessoas por ano na Paraíba. E de lá para cá, a taxa aumentou até 2011, chegando a 1.680 crimes violentos, de morte matada por assassinato com arma de fogo, e que nos últimos anos, aí no governo de Ricardo Coutinho, houve uma queda expressiva, vamos dizer assim, uma queda sensível nos números, na taxa de homicídios, e isso é louvável para o trabalho da polícia.
É um ponto positivo da estatística. Mas o que eu chamei a atenção do coronel e dos presentes na reunião é que nós temos os crimes violentos patrimoniais, os assaltos. E esses crimes, nós não temos estatísticas desses crimes, dos assaltos. E aí, aonde a população tem toda a razão de reclamar. O número de assaltos está realmente muito grande. A taxa de crimes violentos patrimoniais na Paraíba é muito alta. E o próprio coronel não apresentou os dados, mas revelou que a taxa de roubo de veículos, principalmente, tem crescido significativamente na Paraíba. Ele ficou, o novo chefe oficial da PM aqui na região, ele ficou de apresentar esses dados em breve, na próxima reunião do Conselho de Segurança de Campina Grande. O oficial da PM estava acompanhado dos comandantes do 2º e do 10º batalhões, Damasceno e Francimar, que ouviram reclamações como, por exemplo, a não ocupação do posto policial construído no terminal de integração por policiais, necessidade de patrulhas rurais e atenção especial com as escolas nesse momento de volta às aulas. Inaugurado em outubro do ano passado, o posto do terminal urbano de passageiros, aqui de Campina Grande, permanece sem a presença da polícia, mas há um entendimento que isso possa ocorrer nas próximas semanas, com esse novo comando. O coronel Francimar solicitou, inclusive, maior atuação da Guarda Municipal, bem como o seu aparelhamento com armas de fogo, conforme autorizado pela legislação, a fim de coibir os ataques realizados contra prédios públicos e que causam muitos prejuízos à população com a interrupção dos serviços prestados. Admitindo problemas no atendimento de emergência através do número 190, o Comando Regional informou que pretende em breve ampliar as linhas de telefone e solucionar problemas tecnológicos que dificultam o chamado da PM em alguns casos urgentes. Conselheiras relataram durante a reunião do CONSEG no Ministério Público que já chegaram a passar 45 minutos ligando ininterruptamente para o número 190 sem conseguirem atendimento. E um dado que foi inclusive reconhecido, pelo comando. A dificuldade da regulação do atendimento no 190 é bastante conhecida dos usuários. As pessoas ligam para a polícia demora a atender, demora a chegar e não apresenta um serviço de qualidade. É por isso que tem tanta reclamação. O que eu fico me perguntando é por que não existe um aplicativo, um sistema eletrônico que se pudesse chamar a polícia imediatamente. Por que tecnologicamente a polícia ainda tem que ser acionada com descagem para 190? E aí tem só 4 linhas para atender, 4 linhas para atender Campina Grande e região. É pouco, o que acaba resultando em chamadas perdidas. Muitas vezes essas linhas ficam ocupadas com trotes, e eu acho que está mais que na hora da polícia evoluir, não é? E abrir um sistema de chamada eletrônico pela internet, que seja por aplicativo, que seja por um site, que seja pelo WhatsApp, mas que seja mais rápido, mais eficiente, que o cidadão se sinta protegido,
quando precisa, de maneira emergencial, urgente, de um atendimento. Isso é uma dificuldade reconhecida pela própria polícia ainda. Os comandantes militares, eles presentes na reunião, reiteraram as reclamações quanto à soltura de criminosos presos em flagrante nas audiências de custódia, lamentando que muitos bandidos pegos pela polícia sejam soltos com autorização da justiça. Muitos mesmo desses delinquentes voltam a roubar logo depois que são liberados, o que evidentemente dificulta, né, de forma significativa o trabalho policial. Um dado preocupante e que justifica a política de desencarceramento do sistema de justiça nas audiências de custódia é a falta de vagas no sistema prisional. Conforme informações prestadas pela direção do presídio presente na reunião, o serrotão que foi construído, meus caros ouvintes, para abrigar 300 apenados, hoje suporta a superlotação de 1.140 presos em regime fechado. A ressocialização fica impossibilitada em presídios superlotados, mas mesmo assim, 8 detentos que participam de um projeto educacional piloto este ano conseguiram ser aprovados pelo Enem. Veja que nem tudo está perdido. A próxima reunião do CONSEG de Campina Grande acontecerá no dia 12 de março e terá pautas já definidas. Criado para ser a caixa de ressonância da sociedade na cobrança por melhores serviços de segurança, o Conselho também tem servido para gerar a contribuição sistêmica entre os órgãos policiais, entes municipais e a sociedade civil organizada. Para o Coronel Valério, hoje o maior problema da cidade de Campina Grande é o roubo de veículos, que segundo ele apresentou crescimento nos últimos meses. Ele também lembrou que Campina Grande tem sediado quadrilhas que atuam organizadamente para a realização de ataques a bancos e grandes lojas, e revelou que isso é uma preocupação estratégica da polícia. De uma maneira geral, a reunião foi considerada produtiva pelos participantes. Ficou o comando da polícia de apresentar dados e estatísticas sobre a criminalidade. Eu mantenho a reclamação de que o governo anterior escondia e o governo atual continua escondendo os dados sobre a criminalidade no estado da Paraíba. É uma estratégia de marketing divulgar apenas a taxa de homicídios e considerar a taxa de homicídios como o único indicador de violência e partir do raciocínio de que se diminuiu o número de homicídios, diminuiu a violência, o que evidentemente não é verdade, porque outros tipos criminais permanecem acontecendo, assombrando a sociedade e atingindo um número muito maior de cidadãos. Entretanto, esses dados relativos aos crimes violentos patrimoniais, eles não são revelados pela polícia. O sistema de segurança pública da Paraíba tem como estratégia não ser transparente com os relatórios criminais que apura. Essa
falta de transparência, ela tem duas consequências graves, gravíssimas. A primeira é que gera na sociedade uma sensação de insegurança, porque não se sabe se o crime está aumentando ou se está diminuindo mesmo. Já que alguns dados são escondidos, não podemos confiar nos dados revelados. Mesmo que esses sejam verdadeiros, os dados revelados de assassinatos, eles não são suficientes para que os serviços de segurança seja avaliado. Existem outros mecanismos, né? Outros indicadores, melhor dizendo, outras referências que precisam ser consideradas, como, por exemplo, os assaltos, os roubos, os furtos, os ataques a bancos, os ataques a grandes lojas, as fugas de presídios, a reincidência criminal, a superlotação nas cadeias, a atuação dos menores infratores. Tudo isso não é divulgado, não é discutido, não há um debate do governo com a sociedade a respeito de segurança pública. E aí, toda crítica feita é sempre muito mal recebida, como se fosse uma crítica partidária. Mas não é. É uma crítica sobre a política de segurança pública, que, diga-se de passagem, é uma política de segurança elogiada no Brasil inteiro, a da Paraíba. Inclusive, mais recentemente elogiada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que, mostrando dados sobre a violência, identificou que o Pacto Paraíba Unida pela Paz é um dos projetos de segurança com melhores resultados no Brasil. Nós temos que considerar também que a Paraíba está perto de estados muito mais violentos, como o caso de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte se mata 4 vezes mais gente do que aqui na Paraíba. Se matou 4 vezes mais gente no Rio Grande do Norte do que na Paraíba no ano de 2018. São dados positivos, mas existem críticas necessárias que precisam ser feitas para que possamos avançar para um estado de paz social e de tranquilidade que todos nós queremos. Como essa é a função do Conselho de Segurança, né, de apresentar, apontar soluções, apontar problemas, nós precisamos, pelo menos, de dados consistentes, estatísticos e confiáveis para fazer análises e cobranças. Afinal de contas, não dá para achar que a polícia vai resolver todos os problemas. Nós vivemos numa sociedade muito complexa, muito mais complexa do que era a sociedade de 20 anos atrás, onde, teoricamente, pelas estatísticas, havia menos crimes, né? Havia uma atuação menor da criminalidade. Mas passados esses 20 anos e no momento que nós estamos agora, enfrentamos um fenômeno de criminalidade muito complexo. E aí precisamos rever a legislação, precisamos rever procedimentos para que a sociedade brasileira avance nesse quesito de segurança, porque nós estamos muito atrasados em relação às sociedades mais avançadas. No Brasil, morrem de 63 a 65 mil pessoas todo ano, vítimas de assassinato, e sem contar a taxa de crimes violentos patrimoniais, que é uma das mais altas do mundo aqui no Brasil, dados que não são nem considerados, nem debatidos, crimes que ficam no esquecimento. E aí a impunidade toma conta, né? Porque nós sabemos que os criminosos reincidem no crime. A grande característica dos criminosos é essa, é voltar a delinquir. Raramente o sujeito rouba uma vez e não rouba mais.
ele permanece roubando e continua roubando, e se dando bem e roubando, e passa a matar, passa a violentar as pessoas, isso tudo como resultado da reincidência. Combater o fenômeno da criminalidade não é fácil, é muito difícil, mas requer, lógico, persistência e um trabalho comunitário, que não é só feito pela polícia, mas também feito por toda a sociedade e pelos entes públicos. Destaque para o trabalho de iluminação da Prefeitura de Campina Grande, que é elogiado, inclusive, pelas autoridades policiais como inibidor da criminalidade, além de trazer um bem-estar, traz também mais segurança. Entretanto, precisa o município de Campina Grande considerar essa hipótese de transformar a Guarda Municipal numa força armada de segurança com mais efetividade no combate aos crimes que envolvem o patrimônio público. Era o que eu tinha para hoje. De Campina Grande falou Arquimedes de Castro. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.